Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar sua capa. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Agora, o Senhor passa a dar ordens para que os discípulos fujam ao verem o poderoso exército romano na Judéia. A expressão, os que estiverem na Judéia, pode ter em mente o país inteiro. A expressão inclui cristãos de Jerusalém, mas abrange o país inteiro, especialmente para os moradores da redondeza. No mundo antigo era comum as pessoas do campo, ao avistarem uma guerra, fugirem para as cidades que tinham muralhas. No caso da Palestina, seria natural aos judeus fugirem para dentro das poderosas muralhas de Jerusalém em busca de proteção. A advertência de Jesus aqui é que eles fujam para os montes, cujos lugares eram inacessíveis e mais seguros. Expressões similares de fuga para os montes é encontrada no Antigo Testamento canônico, quando Ló e sua família são avisados para irem para o monte. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Na literatura apócrifa de 1 Macabeus, o povo judeu se refugiou nas montanhas. 1 Macabeus capítulo 2, versículo 28. Caso os discípulos de Jesus não fizessem isso, seriam todos exterminados. Parece quase impossível aos olhos humanos que uma nação como a Palestina, cercada por exércitos romanos, poderia dar chances para que alguém pudesse escapar. Flávio Josefo fala que quando o exército romano cercou Jerusalém, encurralou os judeus que tinham vindo para a cidade para celebrar a Páscoa, de tal modo que ninguém conseguiu sair dela. Josefo nos conta que foram muitos mortos, milhares de mortos, 100.000 mortos judeus no cerco de Jerusalém, e 97.000 foram levados cativos. Jesus acertou. Quando Jerusalém foi cercada e destruída, não houve tempo para a fuga. Ou foram mortos, ou os que escaparam foram presos e vendidos. Aos olhos do homem é impossível tal feito, mas para Deus não. Deus, quando quer fazer algo, ele sempre dá um jeito, por mais difícil que a situação esteja. Temos provas históricas de que os cristãos conseguiram escapar do cerco romano com vida, e nenhum deles pereceu, pois se lembraram das palavras de Jesus quando no cerco da cidade. Os judeus cristãos, no próprio momento de começar a guerra, seguiram para o seguro refúgio de Pela, para lá do Jordão. O historiador da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, é da mesma opinião. Ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferiu-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judeia. Pela ficava na Pérea, que era uma das cidades da Decápolis. As datas que são propostas entre os estudiosos para essa fuga dos cristãos para Pela variam entre os anos 66 a 69 d.C. Uma objeção comum
de que a fuga dos cristãos para a cidade de Pela cumpriu as palavras de Jesus é que essa cidade não ficava nas montanhas da Judéia, mas num vale. Jesus não estava dizendo que esses cristãos iriam habitar nos montes da Judéia, mas que iriam fugir para lá. Se eles, depois de fugir pelos montes, fossem para outra cidade, isso é irrelevante. O importante é que eles tiveram que estar pelos montes logo após verem o exército romano. É bem provável que os discípulos, querendo fugir para Pela, acabaram cumprindo a profecia de Jesus ao ter que atravessar os montes da Judéia. Isso é corroborado pelo fato de que eles teriam que atravessar 160 quilômetros de montes antes de chegar a Pela. Devido à distância, eles tiveram que ficar por algum tempo pelos montes antes de chegarem definitivamente a Pela. Mesmo que não tivéssemos nenhum registro histórico da fuga dos cristãos para as montanhas da Judéia, disso não se segue que esse incidente não tenha ocorrido. Não é necessário que cada pormenor do cumprimento das profecias seja registrado para que se conclua que já se cumpriram. Seu acúmulo das evidências aponta que Mateus 24 ocorreu no primeiro século, então, por tabela, poderíamos inserir nesse cumprimento a fuga dos cristãos. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Jesus alertou para que quem estivesse no telhado não descesse para tirar alguma coisa de sua casa. Os telhados em Israel eram planos, servindo como terraço para se refrescar à noite e também como local para receber visitas, fazer refeições com a família e fazer orações e secar vegetais. Essa advertência de Jesus faz sentido porque a escadaria que dava acesso a esse tetos planos ficava na parte de trás da casa, e não para que a pessoa descesse para pegar seus pertences, ela teria que dar a volta pela frente da casa. Em uma situação de um ataque inimigo repentino, não daria tempo para ela fazer isso. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar sua capa. Caso os trabalhadores do campo deixassem sua capa no campo ou em casa, não daria tempo de pegá-la numa invasão repentina. Era comum, por volta das 6 da manhã, os trabalhadores vestiam uma capa que era uma manta externa por causa do frio. Quando o calor ia aumentando no decorrer do dia, eles deixavam a manta no campo. Jesus está dizendo que caso isso aconteça, o trabalhador não deveria ir mais ao campo buscar seu manto. Ele deveria estar mais preocupado em preservar a sua vida do que ir atrás do seu pertence. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. As mulheres grávidas estariam limitadas para correrem o mais rápido possível diante de uma invasão repentina. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O conselho de Jesus para orarem pedindo que a fuga não acontecesse no inverno se explica porque os invernos em Israel são rigorosos e isso atrapalharia a fuga. Além disso, nas montanhas da Judéia, na época de inverno, surgem vales que só ocorrem na estação das chuvas. Além disso, o Rio Jordão fica transbordado e atrapalharia as pessoas de o atravessarem. O inverno atrapalharia a fuga dos discípulos, pois as chuvas tornariam as trilhas das montanhas intransitáveis. Some-se a isso, o frio seria muito intenso nos montes. A palavra grega Shemon, que é traduzida em português por inverno, também pode significar tempestade. Mateus capítulo 16, versículo 3. Mas o contexto aqui favorece a palavra inverno. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Sobre a menção do sábado,
Isso não significa que Jesus estava tratando de guardar o sábado ou que os discípulos poderiam violar o sábado no dia da fuga. A preocupação de Jesus aqui não é sobre guardar o sábado, mas uma preocupação de sobrevivência. O problema era que o sábado seria um empecilho para qualquer fuga em Israel, visto que qualquer tentativa de correr mais que 1 quilômetro já seria considerada uma quebra da lei do sábado. Ademais, sabemos pelo Antigo Testamento que no sábado os portões eram fechados. Neemias, capítulo 13, versículo 19. Outro problema que poderia ocorrer num dia de fuga, sendo sábado, era que os fugitivos não poderiam comprar nada no sábado, pois o comércio estaria fechado. Aqui Jesus demonstra o poder da oração. A oração pode até mesmo fazer com que os acontecimentos ocorram em estações e dias diferentes. Jesus sabe o poder da oração. Ele mesmo foi um exemplo de uma vida de oração. Para ele, a oração pode mover montanhas. O que a força humana não pode realizar, a oração pode.